Isso daí é bem pior, porque isso daí pode dar um dano moral coletivo para a empresa. Então, isso daí a empresa tem que ficar de olho e fazer e cumprir o que está sendo ali mandando fazer. As obrigações contratuais, que eu falei desde aqui no começo, né? A parte de você fazer reuniões, treinamentos, trazer um programa psicológico para os seus funcionários e sempre estar ligado na prevenção da doença e não somente na cura de quando você souber que o seu funcionário está doente, e sim na prevenção, fazer que você não tenha passivos trabalhistas, você prevenir passivos trabalhistas futuramente. E se porventura, que é bem complexo esse tema, for diagnosticado que um funcionário adquiriu uma doença dessa mental, né? E aí o que fazer com esse cara? Porque o que acontece na prática é que pessoas que têm um abalo psicológico não conseguem produzir, Não. atrapalha equipes, né? Então, o que fazer? O que fazer com isso na prática? Que ações legais, sem ferir, sem poder desmerecer a pessoa, mas dando a continuidade empresarial. O que é que tem que se fazer? Do Olha, lado do funcionário e do lado da empresa. olha como que é engraçado. Você quer ver só depois que a pessoa já tem aquele problema de saúde, né? O engraçado é, você tem que ver aquilo antes da pessoa ter aquele problema. Imagina o tanto que vai afetar isso o trabalho. Por quê? Você vai ter que colocar outra pessoa para fazer a função dela. Ou você contrata alguém, ou o funcionário que está lá vai ter um funcionário que vai estar lá vai ter aquela carga a mais de trabalho, porque aquele está afastado pelo INSS, por exemplo. Então, isso daí prejudica dentro da empresa a própria produção. Então, por isso que eu falo da parte de prevenção e não somente tomar cuidado somente quando o funcionário já tem esse problema de saúde. E o gestor também, para não ser prejudicado, ia deixando a pessoa ali afastada, no limbo, até que a pessoa se sentisse mal e pedisse demissão, porque muitas empresas você tem meta de turnover. Se você demitisse, você ia receber sua premiação variável porque você menor, porque você vai ter o seu turnover caindo. E aí se dá aquele gelo no funcionário, vai deixando ele ali, ó, ninguém dá trabalho para ele, vão não programando, deixa ele ali até ele não aguentar mais e pedir. É uma prática maligna isso aí até, né? Mas isso existe, na prática existe. Eu Existe já bastante. presenciei isso muitos anos, que isso existe. Um exemplo, muita gente que fica afastada, depois volta de afastamento, é fato isso, né? A pessoa não quer ficar com a pessoa doente depois, ou tem que fazer uma readaptação dentro da empresa, que a pessoa não pode mais trabalhar naquele setor dela. Então, isso daí a empresa começa a agir de forma que aquele funcionário não aguenta mais ficar lá dentro e pede demissão. Aí ele perde também vários direitos trabalhistas. Aí a pessoa consegue reverter isso na Justiça do Trabalho com provas, principalmente na Justiça do Trabalho, prova testemunhal. Na minha época era chamado de Guerra Fria, Cold War, como por exemplo. E acho que a primeira coisa é você ter conhecimento. E como que a empresa vai ter conhecimento? Gente, com denúncias, com casos de afastamentos, vendo quais são os problemas que as pessoas estão ficando afastadas, os funcionários, se é uma depressão, se é algum problema psiquiátrico, e poder ver dentro da empresa se realmente está acontecendo aquilo com aquele funcionário.